disse, acertei, doutor Sidney, seu sobrenome, né? É o médico da minha filha, né? Desde a adolescência, já é uma mulher adulta, mas é ele que acompanha, né? A minha filha, tenho 2 filhas que têm endometriose, e a minha filha mais nova é paciente do doutor Sidney. Quero agradecer também aqui a Liana Melo Herculano, também que veio contribuir nesse momento para que a nossa sessão solene fosse mais abrilhantada com a sua presença. Muito obrigada. E eu queria, assim, dizer para vocês, contar um pouquinho, né, me apresentar para vocês. Eu sou da cidade de Horizonte, aqui da região metropolitana de Fortaleza. Tenho mais de 30 anos de vida pública naquela cidade, né, sempre trabalhando política de criança, adolescente, jovem, também mulheres. Trouxe essa pauta aqui para essa casa, para que eu pudesse ser voz, para que eu pudesse ser ponte. Eu, quando andei no Ceará inteiro, não é, a gente ouviu muito a nossa população, e eu sempre disse que esse cargo que eu ocupo hoje, ele é muito importante. Cada vez que eu subo aqui nesse parlatório, cada vez que eu venho aqui, eu fico pensando, não é, como é que isso vai se dar, porque eu sei que o que eu disser aqui vai impactar na vida dos nossos irmãos cearenses de uma forma ou de outra. Então, eu sempre tento ter muito cuidado, sempre tento construir muito, a várias mãos, qualquer assunto que eu traga aqui para essa casa. Pela responsabilidade, né, pela importância que o meu cargo tem. A Jo Farias, não é, a deputada estadual, é a mesma cidadã, a mulher trabalhadora, a mulher comprometida, a pessoa que está aqui para representar o povo, porque foi para isso que vocês me colocaram aqui. E eu sempre digo, né, a nossa população acompanha o deputado que você escolheu. Veja como é que ele está te representando. Eu tenho me esforçado muito, não é? Para mim não é fácil, né, chegar até aqui e saber que eu estou representando mais de 9 milhões de pessoas, porque não sou deputada só de quem votou em mim. Mas eu tenho certeza que, da forma que nós estamos fazendo, com muita humildade, eu cheguei nessa casa aqui com muita humildade, sabendo que eu tenho muito a aprender ainda. Por isso, que tudo que nós trouxemos aqui para essa casa, a gente faz isso a várias mãos. É uma rede que se complementa e que funciona. E eu fico muito feliz, muito grata às pessoas que confiam no meu trabalho, às pessoas que contribuem para que isso possa dar certo. E a endometriose, eu não vou falar da parte científica, até porque o nosso cerimonialista já leu o motivo da nossa sessão solene, e eu vou deixar aqui também para os nossos homenageados. Mas eu vou falar como mãe, né, como mulher sensível, que acompanhou de perto o sofrimento dos filhos, né, das 2 filhas, né, muitas vezes desmaiando de dor no seu período menstrual. Provavelmente até eu tenha tido também, doutor, não sei, porque os sintomas que as minhas filhas sentem hoje, eu também sentia. Mas se hoje é difícil o diagnóstico, se vem muito tardio, podendo aí aliviar as dores, né, de muitas mulheres que sofrem e que têm um transtorno horrível, né, alteração do corpo, alteração de humor, porque eu sei que isso pode acontecer. E hoje é difícil ainda se falar sobre isso. Você imagine na minha época, uma menina que nasceu no sertão, né, no sertão mais seco desse estado, né, sem muita esperança que as coisas dessem certo. E de lá para cá se passou muito tempo e a gente ainda fala muito pouco sobre isso. Por isso que nós trouxemos para essa casa, não é, enquanto projeto de lei e projeto de indicação, está tramitando aqui nessa casa ainda o projeto de lei que determina um dia para que a gente possa falar sobre o assunto. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, para que serve um dia dedicado a alguma coisa? Para a gente trazer à luz, para a gente falar sobre o problema, para a gente saber como é que a gente pode contribuir, para a gente saber como é que eu posso ajudar. Eu, enquanto legisladora, eu, enquanto representante do povo, parlamentar aqui dessa casa, né? A Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde dos municípios, os profissionais da área, não é, que essa rede de proteção possa contribuir para que a gente possa aliviar
as dores, né, das mulheres que têm comprovadamente a endometriose, e a gente possa, através dessa rede de proteção, acelerar o tratamento, o diagnóstico, as cirurgias, por fim, e aí vai. Né? E também coloquei, enquanto parlamentar nessa lei, a indicação para que o nosso governo do Estado, o Mano de Freitas, pudesse também alterar como é que fugiu? Que ele pudesse, a servidora pública que tiver comprovadamente o diagnóstico de endometriose, ela possa ter no mínimo 2 dias para que ela possa se restabelecer e voltar para o trabalho sem ser prejudicada. Então, são esses 2 projetos que estão aqui na casa, tramitando, logicamente, que eu vou pedir e vou defender aqui, junto com meus colegas e colegas deputados estaduais, para que a gente possa amparar a essas mulheres, para que possa reduzir um pouco aí o transtorno e o sofrimento que cada uma passa, não é? Quem tem aí comprovadamente a endometriose já no início ou que já esteja avançado. O que a gente está querendo é minimizar as dores das nossas irmãs cearenses. E visitei a Secretaria de Saúde também desse Estado, conversando com a doutora Tânia. O doutor Lino está aqui representando a nossa secretária de Saúde do Estado de Ceará. Pedi para ela, solicitei, propus para ela, né, fiz o meu papel aqui de legisladora mais uma vez, para que ela colocasse como prioridade as cirurgias de endometriose, né, no mutirão de cirurgias que o nosso governador vai iniciar agora, né, uma proposta, uma mensagem votada por todos nós aqui dessa casa, né, para que as cirurgias de endometriose também pudessem ter prioridade agora nesse mutirão de cirurgias que o Estado vai fazer. Então, a doutora Tânia também está viabilizando, estudando, vendo uma maneira para que a gente possa ter esse pedido aí, a nossa solicitação possa ser atendida. E a gente fica muito feliz, esse aqui é só os primeiros passos, a gente ainda tem audiência pública, inclusive com a presença dela e o comprometimento dela, para que a gente possa fazer com que as coisas possam acontecer. Então, eu quero agradecer de coração, eu estou falando aqui como leiga do assunto, mas também muito consciente do transtorno que isso causa, né, na vida das mulheres, porque tenho 2 filhas que, graças a Deus, a vida me deu condição e eu pude acompanhar de perto e diagnosticar cedo, mas tem mulheres que passam a vida inteira e não conseguem. Então, sou muito grata a Deus por esse momento, muito grata a cada um de vocês que vieram aqui participar desse momento junto com a gente. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada e fiquem todos com Deus. Muita luz para vocês. A presidência toma ciência do seu pronunciamento, parabenizando a sensibilidade da deputada Jô por essa autoria. Agora assistiremos, nesse momento, a performance Entrelaços, que é uma produção que integra as ações de 2 projetos, a Companhia de Dança e o Mulheres e Novelos, ambos coordenados pela professora doutora Tatiana Passos Zilbenberg. Me chamo Maria Eucilene Araújo de Souza, tenho 31 anos de idade, sou portadora de endometriose. Estou na fila da Secretaria de Saúde há 2 anos, tentando conseguir uma vaga para algum órgão que me encaixe para fazer meu tratamento, que já é cirúrgico. Me chamo Antônia da Silva Monteiro Teixeira, sou de Fortaleza, Ceará. Estou na fila de cirurgia de endometriose mais adenomiose há 2 anos e 3 meses. Meu nome é Maria Iranilce Soares Alexandre Brasileiro. Eu moro numa localidadezinha chamada Providência, que fica no município de Pentecoste. Estou na fila de espera da cirurgia para endometriose. Já vai fazer 2 anos.
Meu nome é Francisca Risoneide Nobre, sou da cidade de Ibicoitinga, a 200 quilômetros de Fortaleza, e estou há 2 anos aguardando a cirurgia de endometriose. Meu nome é Francisca Eliane Ferreira de Lima Oliveira, moro em Russas, estou na fila de cirurgia de endometriose há 1 ano e 5 meses. Meu nome é Glauciane Alves Ribeiro, moro em Itarema, estou na fila de cirurgia de endometriose profunda há 2 anos. Eu sou uma de tantas mulheres que moram no interior e precisam sair de madrugada para ter atendimento na capital. Aos 9 anos de idade eu comecei a menstruar, que foi uma menstruação não normal, foi super dolorosa porque era muita dor, muito sangramento. E os médicos sempre falavam que isso era normal. Fiz a cirurgia com 15 anos de idade, na qual foi encontrado vários focos de endometriose. Tive que parar, tranquei o estudo e retornei após 1 ano novamente para poder concluir. Mesmo após a cirurgia, continuei sentindo cólica, vi ainda os sangramentos, mas posso dizer que melhorei. E um dos meus maiores sonhos é ficar bem, não poder mais sentir dor e também de ser mãe, que é uma coisa que eu acarreto muito, que eu tenho muito medo de um dia não poder ser. Eu menstruei bem jovem, aos 12 anos. Eu sentia muitas dores, chorava, tinha febre e achava que era normal. E todo mundo apontava, né? As próprias irmãs. É preguiça, ficar com preguiça. Da fase adulta, namorei, casei. E eu menstruava, continuava com muitas dores. Sangrava muito quando chegava no pronto-socorro. A enfermeira, o médico dizia, não, essa dor é normal, vou para casa. No mês seguinte eu voltava de novo. Só que aquilo ficou cansativo, mas eu achava que era normal. No período das gravidez, eu engravidava, as dores eram muito intensas e eu chegava a desmaiar. E achava que era normal. Dizem que a endometriose não mata, mas eu, como mulher com endometriose, eu digo, sem medo, que a endometriose, ela mata sim, ela mata sonhos. Sonho de uma mulher ser mãe. É sempre importante a gente entender. Nós não somos apenas seres orgânicos, nós somos seres biopsicossociais. Nós temos a nossa parte orgânica, nós temos a nossa parte psicológica, nós temos a nossa parte emocional e social. E elas não são partes separadas, é tudo parte de um único ser. E tudo isso faz parte da vida sexual. E tudo isso precisa ser trabalhado. Sempre de acordo com as expectativas e desejos daquela mulher que busca assistência. É muito difícil conviver com a endometriose. O mais difícil ainda é conviver com o descaso, que não olha a gente como... É uma doença. Ela dói, ela machuca. A metade do mundo ele é feito de mulheres. E a outra metade dos filhos dessas mulheres. Várias mulheres com endometriose que estão aí na fila de espera, não só daqui do estado de Ceará, de Fortaleza, mas de todo o Brasil, necessitando de uma cirurgia com urgência. Umas já estão até com agravamento, estão numa fase bem complicada. A endometriose não é uma doença feminina, é um problema de saúde pública. Se a gente não tiver como cuidar do que dói, a vida se entrelaça. E para a gente ter saúde, mais mulheres precisam ser ouvidas.
Mais uma salva de palmas, né, gente? Lindo. Tá bem, estou bem emocionada, viu? Mas está dando certo. Eu queria pedir licença e quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu sei do seu tempo, doutor Sidney. Aí eu queria convidá-lo, logo, o senhor, para receber, né, a sua homenagem, depois fazer a sua fala, para poder liberar, para o senhor não perder o voo, tá certo? Aí a gente continua com as homenagens. Combinado assim, gente? Então, vamos lá. Então, para o centro do plenário, viu, doutor Sidney? Que eu vou lhe entregar. Sidney Peassi Furtado, membro do Conselho Regional da SBE, coordenador do módulo de ginecologia da pós-graduação da Unicristos, preceptor de residência em GO na Escola de Saúde Pública. Registrar a presença de Alexandre de Castro Falcão, vereador de Acarape, e também da senhora Lúcia Gondim, secretária de Saúde de Horizonte. Anuncio a palavra do doutor Sidney Peassi Furtado para seus agradecimentos. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da deputada Jo Farias, que abriu esse espaço valioso junto ao poder público, chamando a atenção da sociedade para o Março Amarelo, mês que se destina à conscientização sobre a endometriose. São 24 anos de formação médica, metade de uma vida ou uma vida inteira. Na ginecologia, estou há 21 anos me dedicando a uma carreira que me escolheu. No consultório, desde muito cedo, pude acompanhar de perto o sofrimento das minhas pacientes que lutavam com a endometriose, muitas vezes sem conhecer o inimigo. Eu costumo dizer que a endometriose rouba sonhos. Ela rouba a vida profissional, sexual e pessoal das mulheres. Ela rouba o sonho de ser mãe, rouba, na verdade, milhares de sonhos com a dor. Em 2008, criamos o Núcleo de Endometriose e Cirurgia, o NES. Esse projeto ganhou proporções que até hoje me deixam orgulhoso. O NES foi pensado para tratar com qualidade, humanização e respeito todas as portadoras de endometriose, bem como disseminar o conhecimento médico. Me emociono ao falar que muitas das minhas pacientes se tornaram minhas amigas, que são próximas ao ponto de trabalharem e estarem no meu ciclo familiar. Nenhuma dor é normal. É preciso escutarmos a dor dessas mulheres. O meu maior desejo é que todos os profissionais entendam isso e compreendam que o período menstrual da mulher não deve deixar ela incapacitada de realizar suas tarefas do cotidiano. A romantização da dor feminina nos faz atrasar o diagnóstico. Endometriose é uma doença que merece a atenção do sistema de saúde pública, da sociedade privada, para que assim possamos atuar juntos no diagnóstico e tratamento. Quanto mais precoce esse tratamento for instituído, quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, mais fácil vai ser lidar com essa patologia, mais fácil vai ser lidar com essas mulheres para tirar esse sofrimento. Receber essa homenagem reforça o meu propósito de garantir o acesso a todas as mulheres ao tratamento de qualidade. Eu desejo que todas vocês vivam sem dor. E quero que vocês entendam que as mulheres com endometriose, elas têm nome, como vocês viram aqui na apresentação. São essas pacientes que estão diuturnamente no nosso consultório. E a gente precisa ter um olhar carinhoso e empático para com elas. Muito obrigado. Agradeço as palavras emocionadas, né, de um profissional de excelência, como o doutor Cid. E, continuando agora a nossa programação, a gente vai agora assistir um vídeo sobre o Dia Internacional de Luta contra a Endometriose.
Desde os meus 16 aos 46 anos, sempre senti cólicas incapacitantes. Cheguei muitas vezes a desmaiar na escola, no trabalho, mas sempre ouvi que era normal. Assim, nos meus 12 anos, assim, os meus primeiros anos de menstruação, eu trabalhava na roça, literalmente. Pegava muito em peso, que era sítio de banana, carregava carne de mão, carregava cano. Assim, eu sentia muita cólica, muita mesmo. Em 2014 começou a minha história com a endometriose. Mesmo não sabendo que tinha a doença, eu tive um sangramento intenso, que durou em torno de 6 meses. Como já era de costume ser chamada de Maria das Dores, eu achei que ali seria o início da minha menopausa. Talvez que eu estava fazendo drama de uma dor que não existia, mas nunca ninguém me ouviu, nunca ninguém me escutou. 30 anos nesse sofrimento, até que com 46 anos foi descoberto a endometriose. Doença essa que eu nunca ouvi falar. Em 2017, em uma conversa com minha prima, em outro estado, Boa Vista, Roraima, eu contando para ela os sintomas, que eu estava menstruada no período que eu estava por lá. Então, conversando com ela, ela disse: Josi, com certeza tu tem endometriose. Eu vou contar a minha história em relação à endometriose, que ela me roubou da minha vida 33 anos. A minha história com a endometriose eu descobri em 2016, uma cirurgia para retirada de vesícula. O meu cirurgião, nos exames de pré-operatório, visualizou uma coisa bem ruim nos meus 2 ovários e me perguntou se eu tinha algum problema. Eu falei que não, até porque eu tinha um ginecologista já há 10 anos e há 2 meses eu tinha feito uma transvaginal, estava tudo ok, com os meus ovários, com o meu útero, né? Até mesmo profissionais da saúde chegaram para mim dizer: essa dor é normal. Vocês, mulheres, nasceram para sentir dor. E no ano de 2019, piorou as dores, os sintomas. Foi onde eu procurei um especialista na área. E por coincidência, ou acaso da vida, aparece anjos na vida da gente. De setembro de 2019 até dezembro já foi várias consultas, vários exames e comprovou que eu tinha e era caso cirúrgico. Me operei no ano seguinte, 2020. E eu fiquei com esperança. Pronto, agora vou fazer cirurgia e vou ter uma qualidade de vida. Mas infelizmente, 2 anos e 3 meses aguardando uma cirurgia. Para uma doença que não tem cura, uma doença que mata sonhos de uma mulher ser mãe, de uma mulher ter uma vida normal no casamento. As consequências me deixaram colostomizada, eu sou hoje colostomizada, vai fazer 5 anos. Dores, lembranças tristes. Inclusive, a doença ela te danifica tanto emocionalmente que eu tentei algumas vezes o suicídio, sabe? Isso é muito forte. Ela não é só uma doença de mulher, ela é uma doença de mãe, de idosos. Porque se ela cresce, ela também não tem idade para parar. Eu fiquei travada, literalmente, emocionalmente, até que ano passado eu cheguei em um grupo chamado Mulheres Novelos, onde a Tatiana Zilberberg, né, é a coordenadora, e ela me trouxe a segurança de poder falar da doença. Eu expresso, sim, que a minha dor é real, que a minha dor existe, que eu sou uma mulher com endometriose e sofro, mas eu luto por uma qualidade de vida. Eu tenho uma vida normal porque eu consegui ser encaminhada para as mãos de pessoas que tinham conhecimentos. E eu quero finalizar esse meu depoimento pedindo também aos órgãos competentes, né, do Estado, não só daqui do Estado de Ceará, de Fortaleza, mas de todo o Brasil, que possam dar uma atenção maior ao SUS.
Eu não sei se vocês perceberam, né, mas as meninas do vídeo ali, dos depoimentos, são essas que estão em pé aqui com as placas, não é? E a minha filha também está aqui, a Mariana, não é, que é uma das pacientes do Dr. Sidney. E eu fiquei aqui refletindo, não é? Quando eu vi ali a fala de uma de vocês, dizendo que a minha dor é real, a minha dor existe. Quando muitas vezes as pessoas, é frescura, é alguma coisa, o povo tem essa mania, né, de julgar as pessoas. E eu queria me solidarizar com todas vocês. Parabéns e muito obrigada. A seguir, a senhora presidente da mesa, a deputada estadual Jo Farias, conduzirá a entrega dos certificados em comemoração do Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. A senhora está sendo convidada para ir ao centro do plenário. Convido agora para o centro do plenário a seguinte homenageada, doutora Tatiana Passos Zilzenberg. A professora doutora Tatiana Passos Zilzenberg, doutora em Educação Física pela Unicamp, atual coordenadora do Comitê Científico de Comunicação e Mídia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, membro da Academia de Atugibense de Letras, educadora, artista, escritora, ativista, professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, do Instituto de Educação Física e Esportes, e é artista de exposição tátil do escuro, de Corpo no Mundo, projeto de extensão que promove educação para equidade. Convido para entregar o excelentíssimo senhor deputado Júlio César. Convido para o centro do plenário o seguinte homenageado, a doutora Zenilda Vieira Bruno. Convido também o excelentíssimo senhor deputado estadual Estudate Castro, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa. A doutora Zenilda Vieira Bruno possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em Ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular da Universidade Federal do Ceará da Faculdade de Medicina, chefe da Divisão Médica de Maternidade Escolar CIS Chateaubriand, fundadora do Serviço de Adolescentes da Maternidade Escola CIS Chateaubriand. Convido agora para o centro do plenário o doutor Sebastião Evangelista Torquato Filho. E convido também a doutora Cristiane Salles Leitão, primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo, também para fazer a entrega do certificado. Sebastião Evangelista Torquato Filho, com formação pela Faculdade de Medicina do Ceará, doutor Evangelista Torquato realizou subespecialização em reprodução humana com o doutor Cesare Aragona, na Universidade La Sapienza, na Itália, em 1998. Em parceria com mais 3 amigos, o doutor Evangelista iniciou o Centro de Medicina Reprodutivo BIOS, onde nasceu o primeiro bebê de proveta do Ceará, referência na especialidade de reprodução humana. O doutor Evangelista é membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Academia Americana de Medicina Reprodutiva, da Academia Europeia de Embriologia e Reprodução Humana. Também é diretor do Laboratório de Fertilização in vitro
de Antrologia e Crisbiologia de Bios. É o resumido, viu? É o resumido aí. Convido agora para o centro do plenário o doutor Leonardo Robson Pinheiro Sobreira Bezerra. E convido também para fazer a entrega, junto com a presidente da mesa, o doutor Lino Alexandre, assessor de Superintendência Regional de Fortaleza, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, neste ato representando o secretário de Saúde, doutora Tânia Coelho. Doutor Leonardo Bezerra é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Tornou-se pioneiro ao idealizar e implantar os primeiros serviços de uroginologia e cirurgia minimamente invasiva em hospitais da Escola do Ceará. Foi o primeiro, ou pioneiro, na realização do estudo de urodinâmica feminino. Implantou atividades de cirurgia ginecológica minimamente invasiva no Ceará, sendo pioneiro na realização de laparoscopia pelo tratamento de prolapso genital feminino. Um dos primeiros a atuar também em endometriose pélvica. Em 2014, assumiu o cargo docente de ginecologia da Universidade Federal do Ceará. Implantou, dentro da UFC, serviço de estruturas multidisciplinares para o tratamento de endometriose e das disfunções do assoalho pélvico, junto com a doutora Zenilda Bruno e também a doutora Raquel Altran. Criou o primeiro serviço de endometriose pélvica no estado do Ceará. Bom, convido agora para o centro o doutor... porque aqui é muito extenso, desculpem. A doutora Aline Vieira Moraes Brilhante. Convido também para fazer a entrega a doutora Zenilda Vieira Bruno, chefe de divisão Medicina da Universidade da Escola de Assis Chateaubriand. Aline Vieira de Moraes Brilhante, médica ginecologista, obstetra, possui mestrado em saúde coletiva pela Unifor, doutorado em saúde pública coletiva pela Associação Ampla entre UFC, US e Unifor, pós-graduado em Sociologia pela Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, docente da Universidade de Escola, diretora do Núcleo de Atendimento Médico Integrado, Mani Unifor, Mini Currículo, Sidney Pias, fundador, Furtado, membro do Conselho Regional da SBE, coordenação do Núcleo de Gineologia de Pós-Graduação da Unicristos, preceptor de residência em GO da Escola de Saúde Pública. Convido agora para o centro do plenário o seguinte homenageado, a doutora Liana Melo Herculano. Convido também para fazer a entrega a doutor Evangelista Torquato, representado todos os homenageados. Doutora Liana Melo Herculano é formada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil, FAIEMBRA, é atualmente estudante de Fisioterapia no Centro Universitário Estadual do Ceará, FIC, e cofundadora e presidente do Grupo de Apoio às Mulheres Produtoras ou Portadoras de Endometriose no Ceará. Desde então, vem trabalhando como ativista na causa pela conscientização da endometriose. Em 2017, em parceria com o blog A Endometriose e eu, da jornalista Caroline Salazar, capitã brasileira de Endomarcha, Lina juntou-se à Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose, assumindo a coordenação da Endomarcha em Fortaleza.
Convido para fazer uso da palavra agora a doutora Tatiana. Boa tarde. Cumprimento a mesa e agradeço ao deputado estadual Jô Farias e sua dedicada equipe por se mobilizarem para o enfrentamento da endometriose no Ceará. Boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram e aquelas que nos assistem. Iniciamos a sessão solene com a performance Entrelaços, que elaboramos especialmente para esse evento. Unimos 2 projetos de extensão que coordeno no Instituto de Educação Física e Esportes, na Universidade Federal do Ceará, a Companhia de Dança e o projeto Mulheres e Novelos. Juntamos para dançar histórias reais de dor, denunciar múltiplas e longas esperas. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória, que o tecido do endométrio cresce fora do útero. Ele pode atingir diferentes órgãos. E a grande complexidade é que um diagnóstico tardio ou cirurgias não específicas com uma equipe treinada podem levar à perda de parte de órgãos ou órgãos inteiros. O enfermeiro Adriano Oliveira, orientado pela doutora Aline Brilhante, investigou a trajetória de 29 mulheres atendidas no Ceará. Vamos aos números. A maior parte delas começou a ter dor dos 9 aos 16 anos de idade. Elas buscavam emergência 6 a 12 vezes por ano. Calculem que ou mensal ou a cada 2 meses. Elas passavam em média por 5 médicos durante 12 anos, sem respostas. Enfim, quando elas chegam ao diagnóstico clínico de endometriose, elas ainda esperam mais de 2 anos pelo serviço especializado e mais, às vezes, 2 anos para uma cirurgia. Dr. Leonardo vai destacar e falar um pouco dessa relação dos números hoje que a gente tem de espera. Qual é o cenário que a gente tem na MEAC, que é um serviço de referência Norte e Nordeste. Mas, em Fortaleza, se a gente considerar que meninas acima de 10 anos já menstruam, e a gente considerar o número de mulheres, somos ou seremos 400 mil mulheres sofrendo. Vocês ouviram as vozes da Antônia, da Eliane, da Eucilene, da Iranilce, da Juanita, da Josi, da Caroline, da Marcleide, da Mari, da Nalva, da Mide, da Glauciane e da Rizoneide. Essas mulheres existem e aceitaram contar as suas histórias, mesmo os desafios mais profundos e difíceis, para clamar por mobilização social, por políticas públicas e por respeito. Agradeço Ana Clara, Ana Cecília, Beatriz, Cailane, Clarissa, Luziane, Rebeca, que dançaram, e ao Julian, Beatriz e Guilherme, que são os bolsistas do projeto da Companhia de Dança. A Samara, que está aqui conosco, foi aluna da UFC e tem me ajudado na documentação das ações do projeto desde 2019. Mulheres com cólica incapacitante foram histórica e culturalmente rotuladas, desacreditadas e abandonadas em suas dores. Quem as enxerga? Falhamos na atenção primária. Quantas de nós vão todos os meses ao pronto-socorro e somos repetidamente acusadas de dramáticas ou hipocondríacas? Nos submetemos a inúmeros exames de imagem, inclusive invasivos, cujo laudo afirma que está tudo normal, apesar de sentirmos dores alucinantes. Quem nos escuta? Antônia passou por incontáveis dores durante 30 anos e nenhuma resposta. Quando, enfim, disseram que ela provavelmente tem endometriose, ela se deparou no serviço terciário com uma longa fila. Quem não a enxergou no serviço primário? Falhamos no acolhimento familiar e social. Juanita morava numa casa de mulheres. Ela era a única que tinha cólicas. Quando suas dores menstruais eram muito fortes, ela acordava sem condições de levantar, mas era a semana dela de limpar a casa, a mãe achava que era preguiça e ela apanhava. Falhamos na formação escolar.
Muitas jovens universitárias que conheci no projeto Mulheres e Novelos carregam inúmeros medos, traumas e dúvidas. Passaram mal e desmaiaram na escola. Quem nos ensina a conhecer o nosso próprio corpo? Quem conversa com a gente sobre a primeira menstruação ou a primeira ida ao ginecologista? Quem nos prepara para os exames invasivos? Falhamos no impulso e na permanência na vida produtiva. Caroline reside no Ceará e, na fase crítica de tratamento, precisou parar os estudos, que submeteu-se à primeira cirurgia aos 15 anos. Há mulheres que, em função das crises de dor e da peregrinação para consultas e exames, que abandonam a escola, a universidade, o mercado de trabalho e os sonhos de futuro. Perdem a liberdade na vida social. A gente se planeja entre as menstruações. A gente não usa roupa branca, muitas vezes. E elas passam por dificuldade na vida sexual. Quanto tabu? Quem nos ajuda? Falhamos na atuação profissional. Geralmente, ainda normalizamos a dor e desprestigiamos a narrativa de mulheres sobre o que elas sentem no próprio corpo. Como formar profissionais humanizados? Superlotamos a atenção terciária e somos invisíveis. Quem nos atende? Quem nos socorre? Portanto, a sessão solene em alusão ao Março Amarelo promove em Fortaleza muito mais do que homenagem a algumas pessoas que têm contribuído para o enfrentamento da endometriose. Esse evento demarca urgente visibilidade. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% das mulheres têm endometriose. 30% a 50% dessas mulheres poderão sofrer com a infertilidade ou com abortos reincidentes. Esse luto precisa ser reconhecido. Estamos falhando na preservação da fertilidade. Eu não estou aqui hoje para falar pelas mulheres. Eu estou aqui para falar com elas. Porque eu também sou paciente de endometriose. Eu tive muitas crises de dor dos 13 aos 35 anos. Foram 22 anos ouvindo que eu era hipocondríaca e que ter cólica era normal. O tradicional paradigma biomédico anuncia que eu não tinha qualquer legitimidade para falar do que eu sentia no meu corpo. E essas descrições não tinham valor de evidência clínica. E essa é a pista central para a atenção primária. Eu precisava ser ouvida. E continuei sendo silenciada. Foi aos 35 anos, quando a biópsia confirmou que meu diagnóstico era de endometriose e que eu achei que, enfim, eu teria saúde. O médico que fez a minha primeira cirurgia, eu morava em Campinas, exclamou violentamente: "Você viverá com dor para o resto da vida e sua chance de engravidar é 1%. Eu não desisti de mim. Eu reagi àquele decreto clínico, porque o meu esperançar é que a ciência e as políticas públicas do século XXI promovam mais do que isso. Comecei a pesquisar endometriose, o tratamento multiprofissional, e implementei na minha rotina nutrição, exercício, fisioterapia, acupuntura, terapias. Nem todos estão disponíveis no SUS ou nos planos de saúde. Quem ganha com o nosso adoecimento? Há 10 anos, em 2013, eu publiquei o livro Mulheres e Novelos, no mês que eu receberia o bebê da única gravidez que eu iniciei e que não continuou. Foi assim que nasceu Mulheres e Novelos, no Instituto de Educação Física e Esportes, na Universidade Federal do Ceará, onde sou servidora pública, docente. Comecei a produzir conteúdos nas redes sociais. Meu pai dizia: será que uma mulher que tem dor e que não é médica vai ser ouvida pela legitimidade do seu discurso? Ele foi comigo a inúmeras sessões, porque eu fui uma daquelas adolescentes que foi mais ao pronto-socorro do que ao cinema. E aí um dia o Dr. Leonardo Bezerra me ligou, tinha visto um dos vídeos e disse: venha trabalhar com as pacientes na maternidade escola, porque você pode fazer o que a medicina não pode fazer.
Em 2017, aquela menina que negou a faculdade de medicina porque eu não podia acreditar numa área que não acreditava em mim. Eu fui buscar uma formação em que eu pudesse ser reconhecida como pessoa, que os conhecimentos da biologia e das ciências sociais fossem integrados para pensar as questões da problemática humana. E eu entrei naquele corredor da maternidade escola, com jaleco de manga amarela, com novelo na mão, com fone de ouvido, convidando as mulheres a entenderem o que acontecia nos seus corpos. E eu testemunhei no serviço terciário sofrimentos múltiplos. Estamos chegando tarde. E aí eu decidi chegar antes. O projeto Mulheres Novelos passou a oferecer oficinas presenciais de consciência corporal, ajudando jovens mulheres a se sentirem fortalecidas para o percurso de investigação e de tratamento. Criamos um grupo de apoio no WhatsApp. Essas mulheres não estão na capital. Elas não têm acesso multidisciplinar. Em 2019, dançamos o espetáculo Um Fio por Vez, foi um trabalho de conclusão de curso. A Tanara Alves, que era minha aluna bailarina, a gente decidiu fazer e dar voz a essas histórias a partir da arte. Porque quem lê os artigos publicados sobre os números da endometriose? Quem acessa esse serviço? Quem entende essas informações numa linguagem técnica? Eu voltei para o palco, depois de muitos anos, porque eu vivia sem dor. E no final do espetáculo, a gente gritava, escutem as mulheres. Um homem, professor universitário, pós-doutor em Harvard, estava presente no espetáculo e reconheceu o que a mulher dele sentia dos 18 aos 43 anos. Nenhum médico tinha suspeitado, sugerido, indicado a endometriose. E eu tenho uma amiga que diz assim, como não? Dor para fazer xixi na menstruação, dor para fazer cocô, dor na menstruação, dor na relação sexual, né? Dor pélvica crônica, dificuldade em engravidar. O grande desafio é, endometriose ela é uma doença que se manifesta de forma individual. Eu posso ter 5 sintomas de dor e engravidar, eu posso não engravidar e não ter nenhuma dor, eu posso engravidar e ter dor. Então, ela clama também para que a gente olhe o humano na sua singularidade. Ela é uma doença de grandes números, mas de uma realidade específica para cada história. A partir da pandemia, promovemos encontros virtuais de promoção da saúde, para atender as mulheres que estão no interior. Agradeço às voluntárias atuantes no projeto Mulheres Novelos, a psicóloga Ana Cristian, a fisioterapeuta Isabela Frota, a advogada Cristiane Martins, as médicas Jordana Parente, Débora Brito, Aline Brilhante, Daniela Zilberberg, Fabiana Freire, Dr. Leonardo Bezerra, ao arte educador e artista Wagner Salles. Agradeço aos estudantes da UFC e ao apoio dos programas de bolsa da Pró-Reitoria de Extensão e da Secretaria de Cultura Artística e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Cada pessoa que colaborou com o projeto Mulheres Novelos ao longo desses 10 anos, e desculpe, nesse momento, não ter como citar todas as pessoas. Nas ações ativistas do projeto, conheci outras mulheres. Liana Herculano, no meio da praça, criou o GAMPES, o Grupo de Apoio às Portadoras de Endometriose do Ceará. Juntas temos tecido uma rede de partilha, de aprendizado e de aprendizagem genuína. A endometriose mudou a minha biografia. A maternidade interrompida marcou a minha história. E a infertilidade também. Essa doença seguirá mudando biografias de forma violenta, enquanto não formos capazes de compreendê-la melhor, de antecipar os diagnósticos e de promover tratamento multidisciplinar a todas as mulheres. Todas. Finalizando, sem querer me alongar, mas ainda é importante dizer, eu sou uma dentre as 33 mil mulheres e famílias que passarão cerca de 5 anos na fila da adoção. É muita lentidão. Estamos falando de uma gestação com 192 semanas, no mínimo. É uma negligência estrutural. Quantas vidas ainda desperdiçaremos? A endometriose é um problema de saúde pública. O nosso compromisso é convocar a sociedade a entender a endometriose,
a promover acesso aos tratamentos de saúde por direito constitucional. Nós, mulheres com endometriose, queremos ser visíveis na nossa dor e contar com o apoio de vocês na nossa luta. Muito obrigada. Agradeço as palavras da doutora Tatiana Passos e anuncio agora também a palavra do doutor Evangelista Torquato. Explorar do seu tempo aí, doutor. Será extremamente difícil seguir-se a uma fala tão forte como eu presenciei agora. Eu não preparei nada, até porque eu achei que não ia falar. Mas eu vou falar. Eu, ao longo dos meus 30 anos, em que exerço a medicina, eu ficava nos meus delírios etílicos para saber por que tanta demora. Por que, em média, são 6 a 8 anos para diagnosticar uma endometriose? Dentre as várias causas estruturais que eu falarei em um momento seguinte, uma causa não é. Aqui nessas veias, e na de todas vocês, corre um sangue machista. A grande verdade é que nós, em função dessa estrutura, achamos que a mulher pode sentir dor. Apenas isso. Mulher pode sentir dor. Observem que existe uma alcunha no nosso meio de uma mulher chamada Maria das Dores. Está lá escrito. A única explicação para além dos programas educacionais que nós precisamos é esta. Mulher pode sentir dor e homem não. Essa casa, intitulada pela deputada Jô como a Casa do Povo, ela precisa fazer muito mais. Mas é muito mais. Eu talvez não consiga viver o dia em que a Maria, a Antônia, a Raimunda, a Cícera, a Joana procure a UBS lá de Poranga e a primeira coisa que ela tenha é alguém para escutá-la. Porque é ali onde o primeiro crime é cometido. A essas adolescentes, como se já não bastassem todo este relato da Tatiana ao dizer que não são escutadas, ou então que são chiliquentas, mas ali é dado um primeiro crime, é passado um anticoncepcional. E que fatalmente melhorará as suas cólicas. Mas não está diagnosticado o motivo da cólica. Até porque, se pegarmos um profissional com um pouco mais de estrutura, de escuta e de conhecimento, ele solicitaria um exame ultrassonográfico. E que muito provavelmente tal exame ultrassonográfico feito na própria estrutura de saúde pública ou que sai em alguma clínica particular, dará sim o diagnóstico de normalidade. Porque, para além do profissional que escuta, nós temos que saber que ali, naquela primeira consulta daquela adolescente, está se instalando esta doença. Que tantas vidas ceifará. Sim, vida ceifará mesmo. Porque, ao final, eu abordarei a pior dor da endometriose. Sem ultrassom, sem uma pessoa que escuta e com anticoncepcional para mascarar, essa paciente passará 10, 15, 20 anos, até que tirará o anticoncepcional, provavelmente para algum fim reprodutivo, e as cólicas retornarão. Então, quando a gente fala que o atraso no diagnóstico da endometriose é de 6 a 8 anos em média, nós estamos falando mentira. A maioria dessas pacientes começam essa doença na adolescência. E é lá onde tem que ser escutado.
E ao retirar o anticoncepcional, tentarão engravidar. Por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. E sabe o que acontece? A imensa maioria dessas pacientes que não engravidarão, elas terão que escutar: adote um filho, tenha mais relações, relaxe, tenha calma que vem. Ora, 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 é muito fácil falar no lugar que você não ocupa. É muito fácil falar: relaxe, tenha calma, adote, quando a você é permitido o poder de escolha. Para essa mulher, não. E quando ela não engravida, na imensa maioria delas, elas são jogadas ao léu quando eu me refiro à fertilidade. Liana, faz um favor para mim. Põe teu garotinho na cadeira, por favor. Passa a mão no teu cabelo. Exatamente a partir de agora, esse simples movimento eu perderei. Eu não tenho mais a capacidade de passar a mão no meu cabelo. Eu não tenho mais a capacidade de procriar. Eu não tenho mais a capacidade de ser mãe. Mas não por uma vontade própria, mas por uma vontade tirada do seu seio. Porque essa paciente, ela não me procurará. E o poder público e a Casa do Povo ergue hospitais, contrata anestesistas, contrata médicos, contrata assistentes sociais, contrata enfermeiras para esterilizar mulheres. Esse é o nosso planejamento familiar nesse país. Nós estamos preocupados em fazer com que mulheres não engravidem. E para alguns, para bem distante da gente, ao olharem para alguém nos sinais com algumas crianças, precisamos fazer isso mesmo. Nós não estamos preocupados com a dor dessa mulher, que além das dores físicas, não consegue ter um filho. Qual o cabimento que eu tenho que estar aqui neste dia para perguntar por que nesse estado não tem um centro de reprodução público? Qual é a lógica disso? Operamos coronárias, operamos obesos, fazemos cirurgias extremamente complexas. Mas tiramos o poder de sonho dessas mulheres de serem mães. Uma condição inata de vocês é retirado, é arrancado, como se não bastasse tantas noites em frente ao médico que não as escuta, que passa os tramais da vida, que solicita ultrassons, que diz não tem nada aqui. Para além disso, é delas retirado o poder de procriar, de terem seus filhos. Porque nós não temos na Casa do Povo nenhum projeto que fale sobre isso. Talvez porque isso não possa ser importante, talvez porque isso possa não ser do conhecimento da Casa do Povo, isso pouco me interessa. O fato é que nós não temos nenhum projeto que olhe para essas pessoas. E aqui nós estamos falando, gente, de algo em torno... Vejam esses dados. 10 a 15% das mulheres entre 15 e 45 anos são portadoras de endometriose no mundo. Isso são dados assustadores em termos de números. 50% das pacientes com infertilidade têm endometriose. E infertilidade perfaz 20% dos casais. É gente demais com dor. Então, deputada Jô, para não me alongar, até porque eu nada preparei, ali quando eu estava recebendo a homenagem, eu disse, eu pedi porque eu não sabia, a senhora me deixa falar 3 minutos? E a senhora, claro. Então eu quero falar isso para a senhora. Represente, pegue o seu mandato, juntamente com meu amigo Julinho, pegue o mandato de vocês
para elaborar um projeto que pense naquela paciente, na Joana, na Cícera, na Antônia, que vai até na UBS de Poranga, e que lá esteja alguém preparado para escutá-la. E que, ao desconfiar-se de endometriose, faça-se um exame e que se capacite esse profissional da imagem, para que se tenha um diagnóstico precoce. E para uma vez que o diagnóstico seja implementado, que se tenha pílula anticoncepcional, dispositivos intrauterinos medicados, cirurgias feitas por equipe que são realmente capacitadas para tal. Façam o mandato de vocês a verdadeira casa do povo. Olhem para essas mulheres. Retirem daquelas 5 mulheres aqueles novelos de lã, de sangue e de dor, que ainda provavelmente as acorrentam por mais tratadas que estejam, porque existe uma memória para trás que não dá para esquecer. Essa garota aqui à minha frente foi as lágrimas, provavelmente relembrando tudo o que passou. Tornem esse projeto possível para atender essas pessoas. A infertilidade é uma assassina em série, deixando as mulheres com vida. Isso tem que parar. E que um dia a gente não tenha que estar aqui falando do dia da conscientização de endometriose, porque isso aqui é o atestado das nossas culpas. Nós estamos aqui porque somos culpados. Temos que lembrar pessoas, sensibilizar a sociedade para isso. E isso prova quanto somos culpados. Um dia, quiçá, quem sabe, eu volte a beber vinho e eu possa comemorar sozinho este dia como apenas um fato do passado. Muito obrigado. Agradeço as palavras do doutor Evangelista. E só para compartilhar com o senhor, a gente já está cuidando, né, de um programa a várias mãos com a doutora Tati, doutor Leonardo, para que a gente possa, através das nossas audiências públicas, de mais parceiros, a gente possa chegar onde o senhor acabou de comentar ali. Não é? A gente sabe que é importante a gente falar, né? Como é que eu posso te dizer? A gente faz o diagnóstico, a gente reflete e a gente vai em busca das soluções. A gente está debruçado sobre isso, preocupação, reflexão e atitude. É isso que a gente está fazendo aqui nessa casa, tá bom? Muito obrigada. E aí, agora eu anuncio a palavra... Meu Deus, cadê o doutor? Do doutor Leonardo Bezerra, por favor, a palavra está com o senhor. Bom, serei rápido, porque, na verdade, já estamos no final da nossa disposição de ouvir muito. Eu queria só fazer um lembrete do quanto foi, o quanto é alvissareiro. A gente ouviu em nacional brasileiro, em tempos de democracia, de liberdade de expressão, em tempos de representatividade. Seguramente eu falaria para os senhores que há cerca de 4 a 6 anos eu não me emocionava tanto, não me sentia tão representado pelo hino nacional brasileiro como eu me senti hoje nessa casa. Então, gostaria de cumprimentar todos que estão aqui presentes, não vou me alongar. É com muita honra que nessa sessão solene recebo essa homenagem que tão generosamente me remete simplesmente ao meu trabalho de ensino, pesquisa, minha formação acadêmica e principalmente no acolhimento que eu tenho, historicamente, na minha vida, no diagnóstico de pessoas com endometriose. Eu gostaria que vocês ouvissem bem que não são só mulheres com endometriose, porque outros paradigmas nós estamos enfrentando com a transexualidade, né? Atuamos eu, doutor Sidney Pisse, doutor Evangelista Torquato, como médico no setor privado também, em cirurgias, há muitos anos, né? A doutora Aline Veras, nossa companheira também no SUS e na pesquisa clínica, mas eu
mais intensamente atuo na maternidade escola, Assis Chateaubriand, na Universidade Federal do Ceará, que eu tenho muita honra, universidade pública e gratuita, numa trajetória pioneira, institucional, de implementação de uma linha de cuidado multidisciplinar para mulheres com endometriose endopélvica crônica no nosso estado e uma das linhas pioneiras no Brasil, e que teve a anuência e a chancela da doutora Zenilda Bruno, como minha professora e como nosso grande exemplo de gestora em saúde, sensível a esse tema. Na época, eu lembro bem que nós falávamos, vamos fazer um ambulatório de endometriose, mas como assim um ambulatório para uma doença? Nessa época fazia-se ambulatório de cirurgia ginecológica, ambulatório de amplos temas, mas por incrível que pareça, esse ambulatório em 6 meses, e desde então é o mais lotado, é o mais demandado na rede pública estadual. Hoje aqui a nossa maternidade escola está muito bem representada pela nossa professora, doutora Zenilda Vieira Bruno, e nós militamos sim como professora na universidade, no Sistema Único de Saúde. 2 instâncias tão subejamente representativas da intervenção e do cuidado ao ser humano, respectivamente, a educação e a saúde. Esses 2 grandes pilares que a gente não pode esquecer. Instâncias essas onde acreditamos que o poder público, aqui constituído nessa Casa do Povo, pelos nobres deputados, democraticamente eleitos, deve investir atenção e cuidado legislativo. Nós estamos acreditando no papel e na importância dos senhores, por isso estamos aqui. Hoje eu sigo um exemplo de formação de vida, porque tive muitas mulheres na minha história. A minha mãe, que me ensinou desde sempre a entender, acolher e respeitar o feminino. E eu posso sim dizer que sou um homem feminino, porque tenho 2 irmãs, porque trabalho com mulheres 24 horas, mas porque aprendi mesmo nessa estrutura machista de onde viemos todos, aprendi a enxergar e entender o feminino como nobre, como especial, como fundamental. E se metade da população é feminina, falou bem quem disse que a outra metade é filha dessas mulheres, né? A endometriose constitui silenciosa, porém calamitosa epidemia. Trata-se de uma doença destrutiva, progressiva e incapacitante, com sequelas físicas, psíquicas, mas também familiares, econômicas e sociais. Até hoje são incalculáveis as perdas econômicas no nosso país e também no primeiro mundo, relacionadas ao absenteísmo, à falta de escolaridade de mulheres com endometriose. Nós pesquisamos e não encontramos esses números para ajudar a deputada. Infelizmente, estima-se que até 20% das mulheres no Brasil em idade fértil, ou seja, em idade economicamente ativa, têm endometriose. Ou seja, daqui dessa sala, 10 mulheres em idade fértil, 2 pelo menos vão estar incapacitadas. Infelizmente, mesmo em países desenvolvidos, como já foi falado anteriormente, leva-se até 10 anos para ter esse diagnóstico. Percebam a grandiosidade desse problema de saúde pública. Felizmente, hoje em dia, existe um notório despertar. Eu acredito que essa alvissareira, vento de liberdade e de democracia que nós temos, trouxe para a gente também um despertar para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. E eu faço questão de afirmar todas essas áreas de atuação em saúde num patamar de igualdade, porque a gente não aguenta mais essa unissonância do poderio médico na decisão, no diagnóstico e na conduta. Nós somos muito poucos, muito pequenos diante da doença. Nós trabalhamos com uma pequena parcela dela, enquanto o poder público e a sociedade não entender, de maneira humilde, a necessidade da multidisciplinaridade, a necessidade de trabalharmos em mãos dadas, a gente não vai conseguir sair desse sair desse ciclo infinito que não se acaba. Felizmente, observamos esse despertar. Existe um aumento muito grande no diagnóstico, todos nós sabemos, e até se pergunta, por que será que tem tantas mulheres hoje com essa tal endometriose? Em parte, obviamente, existe uma eficácia maior das imagens, os exames de ressonância, ultrassonografia, e os próprios profissionais se debruçam mais nisso, mas existe um fenômeno que a gente não pode negar, que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. É a justa postergação peremptória da gravidez da mulher pós-evolução sexual. A mulher buscou estudar, capacitar-se, trabalhar, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, ou simplesmente ela resolveu se libertar do jugo patriarcal machista. E isso lhe trouxe um preço muito alto. E esse preço foi a menstruação. Olha que irônico, né? A liberdade trouxe a endometriose. Muitos grupos de interesse, ativistas e movimentos sociais sobre a endometriose em vários países vêm despertando para essa ideia. E perceberam e identificaram que o problema vivenciado diante da doença são pautas para se abordar em nível político, além do aspecto puramente médico que perdemos tanto tempo até agora.
Não adianta a gente discutir só a ciência pura e aplicada, a gente tem que trazê-la para a realidade política, porque tudo é política. Começando internacionalmente a busca de acesso à agenda governamental, e destacamos aqui, obviamente, o GAMPES, tão bem falado, e Mulheres Novelo, pelas nossas grandes parceiras, a Liana e a Tatiana. É, portanto, urgente, senhores, a necessidade de se estabelecer um programa estadual de enfrentamento à endometriose. Pronto, já temos o nome. Programa Estadual de Enfrentamento à Endometriose. E, para isso, lhes faço um chamamento. E essa minha fala vai se encerrar nesse chamamento. Um conjunto de políticas públicas destinadas a promover ações de conscientização, atenção, diagnóstico e tratamento multidisciplinar para auxiliar na promoção da saúde de pessoas com endometriose. Certamente vocês devem ter ouvido a atenção médica, né? Não é à toa que eu falei multidisciplinar. Para caminharmos juntos, é imprescindível o fomento e o financiamento institucional. Não fazemos nada sem dinheiro, e nós sabemos que nós temos um país muito rico, onde dividendos da Petrobras estão sendo doados aos seus associados, e onde temos uma dívida pública impagável, montada pelos grandes donos do poder, que endividaram o nosso país. Nós temos de onde tirar esse dinheiro, sim. Além da capacitação dos profissionais e serviços de saúde que atuam na atenção primária, secundária e terciária, para que tenham maior conhecimento sobre a doença, sua complexidade, sintomas, fluxo de atendimento. É preciso que haja difusão do conhecimento sobre a endometriose, com campanhas de educação e promoção de saúde. Crescemos ouvindo campanhas contra o fumo, câncer de colo uterino, hipertensão. Temos que aprender a ouvir campanhas sobre a endometriose. Precisamos acolher as mulheres com sequela da infertilidade. Ah, sim. Não existe, vocês sabem, ou talvez se não sabem, passam a saber, não existe absolutamente nenhuma referência pública, quer seja municipal, estadual ou federal, aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, no Brasil existem muito poucas, não vou me alongar falando, que presta assistência e técnicas de reprodução assistida. Não existe como a mulher no SUS ter inseminação artificial ou fertilização in vitro. Está aqui o doutor Evangelista, que não me deixa mentir. Por que essas mulheres não têm acesso pelo SUS? Por que elas precisam vender sua casa, vender seu carro, seus terrenos, coitadas, ou simplesmente adotar, não serem mães, porque não há no SUS uma proposta concreta, objetiva, não há um serviço no Ceará de fertilização in vitro. Entendemos hoje a oportunidade do Poder Legislativo para a possibilidade de articulação com grupos de apoio, projetos de pesquisa, extensão universitária, entidades, iniciativas públicas e privadas relacionadas à endometriose, tratamento e da infertilidade também, dentro desse espectro mais amplo de saúde feminina. Essa dor, meus amigos, não pode ser lidada como responsabilidade somente da municipalidade ou do governo estadual ou federal. Estamos cansados de ouvir isso. Nós que trabalhamos no SUS, que nós que trabalhamos com a dor dessas mulheres, estamos cansados de ouvir que nós devemos bater na porta do município ou na porta do estado. Mas nós não somos um só. A integralidade, a unidade não é a premissa do SUS. Isto posto, senhoras e senhores, orgulho-me em reconhecer a quem esta casa verdadeiramente deve homenagear nesse 13 de maio. Na verdade, quem deve ser homenageado são as milhares de mulheres esquecidas, que convivem diuturnamente com a dor crônica, a infertilidade, o absenteísmo escolar e laboral, a exclusão social, familiar, advindas dessa enfermidade terrível. Milhares de mulheres que desmaiam, faltam ao trabalho, à escola, à universidade, às viagens, ao lazer, ao shopping, devido à dor excruciante que, historicamente, tem sido desqualificada pelo machismo estrutural que nos rodeia. Rendamos, sim, homenagem, não a mim, não aos professores, aos doutores, mas sim às corajosas mulheres cearenses que ainda esperam um ano uma fila de regulação cirúrgica de mais de 3 centenas de mulheres. Hoje nós temos no estado 346 mulheres na fila esperando a cirurgia para endometriose. Não são mulheres com suspeita de diagnóstico, não. São mulheres que já passaram por toda a saga de diagnóstico, estão prontas para operar. Hoje, 346 mulheres. Sobretudo depois de um sórdido projeto de precarização vilipendiosa do SUS e da ciência, em recente tragédia humanitária capitaneada pelo negacionismo fascistoide do governo que passou. Nós vivemos um período de trevas. Paulo Freire, e eu faço questão de citar Paulo Freire, porque o mundo ouve Paulo Freire, e nós, como professores, educadores, precisamos citá-lo. Paulo Freire dizia que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar.
Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Sim, temos esperança de nosso novo governo federal, de união e reconstrução, democraticamente eleito. Nossas pacientes não aguentam mais a espera, com dor, incapacitadas por mais de 2, 3 anos. Na maternidade escola, temos pacientes com 670 dias de espera para a cirurgia, mesmo após o diagnóstico firmado para realizar uma cirurgia. Aqui, nesta homenagem, nesta Casa Legislativa, honradamente representamos e rendemos homenagem às nossas pacientes que convivem com a endometriose e que heroicamente esperam. Obrigado. Eu agradeço, doutor Leonardo, as suas palavras. Estou aqui emocionada e também com a minuta na mão, já aqui do programa, viu, que a gente já vinha trabalhando nela, do Programa Estadual de Enfrentamento à Endometriose, que eu queria pedir para vocês também subscreverem junto com a gente, para a gente poder dar continuidade no que já está aqui. Está vendo as ideias se confluindo? Não é isso? Pronto, a gente aceita endometriose e infertilidade, certo? A gente vai fazer isso bonitinho, mas a gente já pede aí a contribuição dos senhores e das senhoras para subscrever a nossa minuta. E aí, agora, eu anuncio a palavra do nosso deputado estadual, Júlio César Filho. Muito boa tarde a todos e a todas. Bem, não estava programado para falar, mas não podia deixar de dar uma palavra rápida. Primeiro, para parabenizar a nobre deputada Jo Farias por trazer esse tema à luz do debate aqui na Assembleia Legislativa, um tema importantíssimo que merece, sim, esse destaque. Não só pelo reconhecimento dos profissionais, reconhecimento de todas aquelas pessoas que lutam cotidianamente para amenizar o sofrimento da população que enfrenta dificuldades, não só de acesso ao tratamento de saúde, mas também de negligência, muitas vezes por desconhecimento, mas também por preconceito, por não conhecer, ou então, como bem disse o nosso querido doutor Leonardo Bezerra, do machismo estrutural mesmo. Então, a gente precisa dar esse destaque. Então, eu queria parabenizar a deputada Jo Farias por trazer vários temas importantes, mas esse tema importantíssimo, que é a endometriose aqui, que precisa ser abraçado pelas políticas públicas nos vários níveis, municipal, estadual e federal. E eu acho que a Assembleia Legislativa tem esse papel importantíssimo de não só abordar esse tema, mas de fazer uma política efetiva na sua estrutura, como vou tratar um pouco aqui da casa, o que é que ela pode fazer enquanto Poder Legislativo, mas na sua discussão, através de projetos de lei, de requerimentos, e nessa ponte de diálogo com o Poder Executivo Estadual, para que a gente possa transformar a vida dessas mulheres que têm essas dificuldades. Então, eu queria, em nome da doutora Zenilda, do doutor Evangelista, do doutor Lino, que está aqui compondo a mesa, cumprimentar a todos os homenageados que puderam se fazer presentes. Queria cumprimentar todos os convidados aqui presentes, em nome da nossa primeira-dama de Maranguape, a doutora Suzana Câmara, nossa primeira-dama, que veio representando a APDMs aqui, a Associação das Primeiras-Damas do Estado do Ceará, que tem um importante trabalho e, com certeza, pode ser também um protagonista nessa luta, levando para o interior do Estado do Ceará, através dos municípios, abraçado pelas nossas primeiras-damas do Estado. E aqui eu queria
parabenizar o protagonismo da Assembleia Legislativa em nome não só do nosso presidente, mas principalmente da nossa primeira-dama do Parlamento, Suzana, a doutora Cristiane Leitão, que está buscando parcerias com o Estado, com o governo do Estado do Ceará, está buscando parceria com várias entidades, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública do Estado do Ceará, e também com a Câmara Federal, com o Senado Federal, e com certeza está fazendo a diferença. Basta dizer da ampliação do nosso Departamento de Saúde e Assistência Social, que na gestão do nosso presidente Evandro Leitão foi concluído um prédio novo, que é o nosso anexo 3, que está funcionando ali na Avenida Pontes Vieira, ao lado do posto de gasolina, e especificamente com 12 células na área da saúde, ampliando o serviço de saúde na Assembleia Legislativa, que hoje serve de exemplo e está sendo, inclusive, visitado por vários órgãos, por várias assembleias de todo o Brasil. O Senado Federal já esteve visitando aqui a Assembleia do Estado do Ceará, a Câmara Federal, várias assembleias do Brasil, por nós estamos fazendo um trabalho de protagonismo na área da saúde, na área social, e, inclusive, estamos fazendo uma parceria também com a Maternidade Escola. Aqui cumprimento em nome da doutora Zenilda, mas agradecendo a parceria do nosso diretor, doutor Edson Lucenda, que não mede esforços para poder ampliar esse serviço, doutor Evangelista. Inclusive, com já funcionando o setor de ginecologia, que antes não funcionava, o setor de ultrassonografia, e a partir de abril já a gente vai ter o projeto de saúde da mulher, que irá funcionar aqui no nosso anexo 3, no setor de saúde, inclusive atendendo não só os servidores antigamente, mas ampliando para a comunidade que foi acrescido na gestão da nossa primeira-dama, Cristiane Leitão, atendendo também a comunidade, que é uma responsabilidade social que a Assembleia está trazendo, aproximando o Poder Legislativo também dos cearenses, da comunidade, onde tem um impacto também de toda a relação da Assembleia, porque também temos um impacto social com o trânsito que a Assembleia traz, com a convivência e todo o impacto que a Assembleia traz para a comunidade do entorno. Então, nós teremos cursos de capacitação voltados a essas áreas da saúde e teremos também, dentro do setor de saúde, escola para fazer ações com planejamento familiar e também prevenção na área de DST e AIDS. E, principalmente, agora, a partir de abril, dentro deste tema importantíssimo que estamos tratando aqui hoje, e me dizia ali a presidente, a nossa primeira-dama do nosso parlamento cearense, doutora Cristiane, que a partir de abril, o protocolo de intenções que será assinado com a Maternidade Escola também trará orientações sobre endometriose para fazer o devido encaminhamento, a devida atenção para essas mulheres que procurarem o setor de saúde da Assembleia Legislativa. Então, eram esses informes que gostaríamos de trazer e dizer que só quem tem este conhecimento próximo, com familiares próximos, quem já foi procurado, quem acompanhou essas dificuldades, acompanhou esse preconceito, e, inclusive, não só pelo testemunho aqui dos homenageados que trouxeram, das pessoas que têm envolvimento familiar direto, eu mesmo tenho, então acompanhei esse sofrimento também de perto. Então, nós temos que dar uma mão amiga. Então, contem com o nosso mandato, eu mesmo subscreverei os projetos da deputada Jo Farias para encorpar e poder reforçar essa luta, e nós iremos fazer o possível para que esses encaminhamentos possam fazer com que não só os discursos fiquem aqui nessa tribuna, mas sim ações efetivas para socorrer, para que esse pedido de socorro para essas mulheres que sofrem tanto
possam ser atendidos. E levarei esse pedido, juntamente com a deputada Jo, ao nosso governador Eumano de Freitas. Muito obrigado e vamos à luta. Agradeço as palavras do deputado Júlio César e é muito bom saber que a gente pode contar com você, deputado, também nessa luta para subscrever aqui o nosso projeto e deixar ele ainda mais fortalecido, que é isso mesmo, do jeito que o doutor Leonardo falou, é união e reconstrução. Diálogo, articulação, rede funcionando, rede de proteção, é isso que nós queremos, nada de negacionismo aqui. Queria anunciar agora a palavra da doutora Aline Veras, por favor. Pronto? Oi, agora sim. Bom, boa tarde, quase boa noite a todos e todas aqui presentes. Fica até difícil falar depois de tantas falas tão fortes e tão enfáticas. Então, antes de qualquer fala, eu gostaria de fazer um pedido. A Tatiana me avisou, né, me informou que existem outras mulheres com endometriose aqui, além das que já se manifestaram. Então, eu gostaria de pedir que elas, por favor, se levantassem, porque, na verdade, elas são as verdadeiras homenageadas do dia. Né? Todas as mulheres com endometriose, por favor. A fala da Tatiana já foi extremamente forte e significativa. Então, acho que ficou muito claro para todos que estão aqui e que já não vivenciam esse problema, o quanto a endometriose é um problema sério e o quanto a endometriose impacta na vida de todas as mulheres. Quando o nosso grupo de pesquisa começou a fazer o seu primeiro trabalho, que foi com narrativas autobiográficas de mulheres com endometriose, eu escutei essas mesmas histórias inúmeras vezes. Então, sim, são histórias que se repetem. São histórias de dor e sofrimento que se repetem ao longo de décadas, sem que políticas públicas efetivas sejam concretizadas. Eu não vou mais falar sobre o impacto dessa doença para essas mulheres, porque isso já foi amplamente falado aqui. Mas, como pesquisadora da área de saúde pública, eu preciso que a gente, de fato, entenda a endometriose como um problema de saúde pública. Porque a grande questão é que estamos todos sensibilizados aqui. Mas, quando a gente sai por aquela porta, essa sensibilização não se converte em políticas direcionadas. Eu fico muito feliz em saber que políticas estão sendo planejadas para isso. Mas já adianto que um grande problema para a implantação dessa política vai ser a dificuldade que algumas pessoas têm de reconhecerem a endometriose como aquilo que ela é. Um problema de saúde pública. Tá? Consequentemente, pela definição do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Oxford, um problema de saúde pública é aquele que causa um impacto na vida da pessoa, no indivíduo, em termos de anos potenciais de vida perdido, ou a extensão da incapacidade provocada pela condição, a dor e o desconforto, além do custo do tratamento e o impacto na vida do indivíduo, além do impacto da doença para a sociedade. Não preciso mais falar, porque já foi amplamente falado, sobre o impacto da doença na vida dessas mulheres, no potencial, em termos de anos de potenciais de vida perdido, ou na extensão da incapacidade.
Mas sempre vai haver quem questione essa questão e o impacto para a sociedade. Bom, 10 a 15% das mulheres têm endometriose. Nós somos metade da população. Isso, por si só, já deveria assegurar o entendimento dessa doença como um problema de saúde pública. Mas, quando a gente fala de saúde pública, a gente também tem que falar de recurso. E, muitas vezes, doutor Leonardo sabe, doutora Zenilda sabe, quem é gestora de serviço, quem é gestor de serviço, como eu sou, às vezes a gente emperra na liberação do recurso. A cirurgia para endometriose é cara. Quantas vezes vocês já escutaram isso na maternidade escola? Quantas vezes já tiveram recursos cortados ou limitados, ou número de cirurgias limitadas por isso? E aí, exatamente por isso, eu queria trazer um resultado de uma pesquisa realizada em 2017. Essa pesquisa não foi realizada aqui no Brasil, essa pesquisa foi realizada em 10 países europeus. Tá? E eles constataram o seguinte, que a incapacidade causada pela endometriose acarreta prejuízos em 2 vezes maior para a sociedade do que o gasto com o tratamento. Então, o atraso no diagnóstico, além de impactar sobremaneira na vida dessas mulheres, além de causar uma morte silenciosa, além de causar um sofrimento que não pode ser mensurado, culmina num custo 2 vezes maior para o Estado do que se ele investisse na construção de uma linha de cuidado e no financiamento desses procedimentos cirúrgicos. O mesmo estudo averigou que atrasos no diagnóstico aumentam os custos mais que o dobro do que os custos com o diagnóstico e tratamento. E os custos sociais equivalem aos provocados por outros problemas reconhecidos na saúde pública, como, por exemplo, a diabetes. Então, a endometriose deveria ter uma atenção, em termos de políticas públicas, equivalente. Porque tanto causa sofrimento para a vida dessas pessoas, quanto acarreta em custos para toda a sociedade. Um outro estudo, também realizado na Europa, calculou o custo do Estado com os tratamentos. Na verdade, os custos, os prejuízos da endometriose. E foi identificado que, para cada mulher com endometriose, custaria por ano para esses países 9.579 euros, que corresponderia a 53 mil. Mas desses, 6.298, que corresponderia, traduzindo para reais, né, no valor de hoje, seriam 35.350 reais, eram relacionados à perda de produtividade dessas mulheres, e não aos custos com tratamento. Nos custos com tratamento seriam apenas, se a gente for considerar esse montante, 17 mil reais, o correspondente a 17 mil reais. Ou seja, quando o Estado opta por não arcar com os custos desse tratamento, além de estar provocando a dor e o sofrimento dessas mulheres, além de estar negligenciando a dor destas mulheres, ainda está sendo pouquíssimo inteligente e pouquíssimo responsável com o orçamento público. Então, como profissional da saúde pública, eu preciso dizer, além de crucial para a vida dessas mulheres, é uma questão de responsabilidade com o orçamento público, instituir uma política de atenção. Diante de tudo isso, me deixa ainda mais, mais difícil ainda lembrar dos dados da pesquisa que a gente fez aqui no Ceará, que a Tatiana até mencionou na sua fala. Quando a gente escutou as narrativas dessas mulheres, a gente escutou um tempo, a gente encontrou um tempo médio, desde o início dos sintomas até o diagnóstico presuntivo, até alguém olhar para ela e dizer, talvez você tenha endometriose, de 12,9 anos. Não foram 6, foram 12,9 anos, entre o início dos sintomas até alguém suspeitar do diagnóstico. Depois disso, para conseguir chegar num serviço especializado, são uma média de mais 2 anos. E depois disso, com tudo pronto para uma cirurgia, uma média de 2,21 anos. Ou seja, uma média de 17 anos, desde o início dos sintomas, até conseguir chegar a um tratamento. É muita dor, é muito sofrimento, é muita vida perdida.
E é muita irresponsabilidade do Estado. A gente precisa fazer uma contextualização. Os conhecimentos sobre endometriose, eles avançaram muito em pouco tempo, nos últimos anos. Então, é muito recente o avanço desse conhecimento. Quando eu fiz faculdade, eu ainda estudei, eu tinha livros, textos que mostravam que endometriose era uma doença da mulher na terceira, quarta década de vida. Quando a gente sabe que esse problema começa na adolescência, como o evangelista muito bem colocou, mascarado muitas vezes pelo início precoce dos contraceptivos. Mas começa lá atrás, começa na adolescência. Mas exatamente por conta dessa modernização, desse aumento no conhecimento sobre a endometriose ser recente, a gente ainda tem muitos profissionais em cargos de gestão que poderiam modificar alguma coisa, que tenham a ideia de que talvez não tenham tantas mulheres assim com endometriose, que talvez não se precise investir tanto. E sim, eu quero enfatizar, precisamos investir. Precisamos capacitar os profissionais da atenção primária. Precisamos construir, aí eu vou me juntar às vozes do Leonardo e do evangelista, precisamos construir uma rede que envolva a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, que envolva uma equipe multiprofissional. Se na atenção primária essas mulheres têm o diagnóstico, têm atenção com nutricionista, fisioterapeuta, além do tratamento médico, essa mulher talvez não precise. A gente reduz, inclusive, as filas cirúrgicas mais na frente. E, se precisar chegar na cirurgia, vai chegar com bem menos sofrimento, vai chegar com bem menos comprometimento. Porque a gente está falando aqui de uma dor negligenciada, que se transforma em sofrimento psíquico, mas que depois da cirurgia não acaba. Para quem não tem ideia do que é uma cirurgia de endometriose, é uma cirurgia bastante ampla que tira diversos focos de endometriose. Várias mulheres tiram pedaços dos seus intestinos, se tornam mulheres colostomizadas, mulheres que têm que mudar a sua vida por completo, por conta de um problema que deveria ter sido diagnosticado precocemente, para que a intervenção cirúrgica pudesse ser menor, ter um potencial menor. Tá? Então, reforço aqui, aproveito para reforçar aquilo que já foi dito. Estou feliz com esse dia, porque é importante esse reconhecimento. Mas espero, sinceramente, que esse não seja simplesmente mais uma data comemorativa. Que esse seja um pontapé inicial. Porque é necessário para a vida dessas mulheres, é necessário porque é um problema de saúde pública. Não é a endometriose, não é um problema apenas das mulheres com endometriose. É um problema de toda a sociedade. Inclusive, quando se refere à sustentabilidade financeira. Então, muito obrigada. Solicitamos aos presentes para que fiquem em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará, que será interpretado por todos os presentes.
Eu agradeço a participação de todos. Queria dizer que daqui vão sair muitos encaminhamentos, viu, doutora Aline? Pode ter certeza que nós não iríamos trazer um tema tão importante como esse se não fosse para seguir adiante, tá certo? Eu vou fazer minha parte enquanto legisladora, né, enquanto representante do povo aqui nessa casa, com muita honra. Eu sempre digo, quando eu digo que essa casa é a casa do povo, é porque o povo é quem escolhe quem vem para essa casa. Eu sempre digo que esse cargo que eu ocupo hoje, ele é muito importante, assim também como todos os colegas deputados e deputadas. Mas é o cargo, eu sou a cidadã Ângela Farias, trabalhadora, comprometida, né, com todas as causas polêmicas ou não aqui da nossa sociedade, mas é que eu vou fazer minha parte enquanto legisladora e daqui, com certeza, vão sair muitos encaminhamentos e eu espero que dê tudo certo, tá bom? E aí, agora eu convido a todos para ir para o centro do palco para a gente fazer uma foto e declaro encerrada a sessão. Muito obrigada. Euclides Pinto Martins nasceu em Camusim, no Ceará, no dia 15 de abril de 1892. Com pouco tempo de nascido, foi morar com sua família no Rio Grande do Norte. Aos 17 anos, Pinto Martins foi estudar engenharia mecânica aplicada às estradas de ferro nos Estados Unidos. Foi operar em uma fábrica de locomotivas e, em seguida, nomeado inspetor da Estrada de Ferro da Pensilvânia. Nessa época, Pinto Martins apaixonou-se pela aviação e começou a estudar motores e a aerodinâmica das aeronaves. Ele queria tanto voar que tirou o brevet na Escola de Aviação Civil de Nova York. Aos 19 anos, casou-se pela primeira vez com a americana Gertrudes Macmillan, com quem teve uma filha chamada Ceres. Ficou viúvo e casou-se com Adelaide Sullivan, filha de uma família rica. Dessa união nasceu sua segunda filha, Adelaide Lillian. Aos 29 anos, Pinto Martins já tinha sua própria companhia de navegação. Em um jantar no Clube Naval em Nova York, conheceu Walter Hilton, instrutor de voo na Flórida e famoso por suas proezas aeronáuticas. Desse encontro, surgiu a ideia de viajar de Nova York até o Rio de Janeiro em um hidroavião, o Sampaio Correia 1. Mas esse voo foi mal sucedido e caiu no mar próximo a Cuba. Ainda no mesmo ano, com o apoio do jornal The New York World, a Marinha conseguiu outro hidroavião, o Sampaio Correia 2. E eles decidiram cruzar as Américas novamente. A viagem recomeçou em 4 de setembro de 1922, em São Petersburgo, na Flórida. O destino final era o Rio de Janeiro. No trajeto, muitos percalços e emoções. Uma delas foi a passagem por Camusim, no Ceará, cidade natal de Pinto Martins. Essa viagem terminou com sucesso no dia 8 de fevereiro de 1923, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foram 175 dias de travessia com os mais variados problemas e acidentes. Os pilotos foram saudados por uma multidão e até pelo presidente Arthur Bernardes. Pinto Martins consagrou-se nesse voo pioneiro. Euclides Pinto Martins faleceu no dia 12 de abril de 1924. Em 1952, o presidente Café Filho sancionou uma lei oficializando o nome de Pinto Martins para o aeroporto de Fortaleza. Uma justa homenagem ao piloto. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia.
O programa a seguir é livre para todos os